Como o Paul comentou, inovação em mining, em qualquer outro setor, não acontece da noite para o dia. Também não acontece sozinho. Eu acho que a gente está aqui para trabalhar de forma colaborativa, para colaborar, para trocar ideias, para escutar o que as outras pessoas que já passaram por essa jornada estão fazendo. E para falar um pouquinho sobre jornadas, sobre inovação no âmbito meioambiental, social, de governança, para desenhar o invisível juntos, eu gostaria de chamar um painel de estrelas. Ana Cunha, por favor, vocês já contaram com a participação da Ana. Keivan Macedo, da Natura. Keivan. Próximo. Thaís Abissacô, diretora de Meio Ambiente da Alcoa. Cristiano Parreiras, diretor de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade, Mineração Morro do IP. Cristiano. Rodrigo Couto, presidente da América Latina, da Divisão de Mineração da Hexagon. Faltando alguém? Não? Onde você quiser. Gente, boa tarde. Obrigada pela participação de vocês. Eu vou pedir ajuda para o pessoal aqui para ativar a senha do tablet, por favor. Gente. Acho que eu vou sentar aqui no meio, fica melhor, né? Ficar virando para lá e para cá. Vamos fazer um bate-bola. A ideia para esse painel, a gente vai falar um pouquinho sobre environment, sobre aspectos meioambientais, sociais e de governança. No comecinho, quando vocês chegaram aqui, todo mundo recebeu um livrinho. Nesse livrinho tem um código, um QR Code. Eu pediria que vocês, se ainda não escanearam, ainda não enviaram perguntas, usem esse código, enviem suas perguntas. A gente vai ter uma rodada de perguntas e respostas, mas, ao final, a gente vai abrir espaço para vocês, para que vocês façam as suas perguntas para o painel. Então, por favor, enviem. Quando eu tiver com o tablet aqui na mão, eu vou conseguir ler as perguntas de vocês e espero que a gente tenha tempo suficiente para endereçar algumas dessas perguntas. Eu vou começar com a parte meioambiental. Eu acho que essa urgência climática e a maneira como o mercado vem reagindo com cada vez mais regulações, com mais exigências de reporte, colocaram o foco da inovação nesses últimos anos na parte meioambiental. A necessidade de transformação levada por uma obrigação regulatória que está se fazendo cada vez mais presente no Brasil, ela vem já há alguns anos, vem se intensificando, e eu gostaria de ouvir um pouquinho da Thaisa, como vem sendo essa evolução dessas demandas, da necessidade de coordenar as respostas numa empresa que está localizada em várias regiões no Brasil, está operando lá fora. Como é que é essa jornada de criar uma cultura de inovação, de coordenar a gestão da inovação dentro de uma empresa tão plural como a Alcoa? Obrigada, Elaine, pela pergunta e obrigada ao time do Mining Hub pelo convite, por estar aqui hoje. Já parabenizo o time pelo grande evento, assim, nos faz tirar sempre da caixinha, né? Elaine, não tem como a gente dizer hoje que meio ambiente não está dentro das prioridades estratégicas de qualquer empresa, né? A gente viu isso na apresentação do Paul, nos relatórios do Fórum Econômico Mundial e nas pressões que a gente tem visto no dia a dia. E, com isso, não tem como a gente dizer que meio ambiente não está mais dentro da prioridade estratégica de inovação dessas companhias. Então, hoje, qualquer grande empresa, em especial empresas multinacionais, vão ter isso dentro dos seus pilares.
mas não é tão fácil a gente fazer isso acontecer na prática, né? A Alcoa, como muitas das outras empresas que estão aqui, tem sedes ou matrizes fora do Brasil. Geralmente, esses centros de excelência operacionais que lideram a estratégia de inovação e tecnologia, eles não ficam localizados por região. E é papel nosso, como profissional, tentar trazer para essas lideranças como a gente precisa conectar essas peculiaridades e especificidades de cada local. O Brasil tem dimensões continentais, então os desafios de meio ambiente eles não são iguais. A Alcoa opera no Brasil em 3 estados com realidades totalmente diferentes. Embora os grandes desafios globais eles sejam comuns, mudanças climáticas, biodiversidade, água e circularidade, muitos desafios de meio ambiente são locais e associados àquelas peculiaridades do bioma onde a gente está, da realidade daquela comunidade onde a gente está, e ter a inovação aliada e olhando para isso que talvez seja pequeno é muito importante. Então, é importante que a gente se conecte com essa estrutura, consiga demonstrar que esses desafios existem, eles são essenciais para se manter a licença operacional e a licença social, muitas vezes, mas trazendo também para dentro da área de meio ambiente um critério de inovação. Na Alcoa, esse ano, a gente lançou uma coisa que eu brinco que é um pouco, para alguns, um pouco doido, para outros, um pouco inovador, mas é, de fato, trazer alguém com a perspectiva e ótica de inovação para dentro da área de meio ambiente. Então, dentro da minha diretoria, hoje, eu tenho uma pessoa com foco em inovação e tecnologia para questões ambientais. A gente está começando pequeno, mas essa pessoa consegue se conectar com os hubs de inovação de maneira mais próxima, consegue estar próximo das universidades, consegue ter uma escutativa desses desafios nessas 3 localidades e conectar coisas que, às vezes, eram antes assim muito fora do que a gente imaginava com o que a gente precisa. Muitas vezes, a inovação está focada em coisas disruptivas, descarbonização, por exemplo, que são tecnologias que vai precisar de uma estrutura matricial muito grande para se focar, mas a gente também tem desafios que são locais e que precisam da inovação. Por exemplo, uma mineração do futuro, onde eu tenho supressão vegetal e que eu tenho uma visão de serviços ecossistêmicos, ela não vai ser sustentável mais se a gente não conseguir mapear previamente quais são aqueles recursos naturais ou aquelas espécies específicas que estão ali, que são relevantes para a comunidade. E fazer isso num modo antigo de inventário florestal, em áreas muito grandes, é uma coisa que não cabe mais no modelo que a gente opera hoje. Então, você tem que buscar tecnologias para que isso aconteça, conectando com o conhecimento local, consciência, inovação, para que isso esteja dentro do nosso portfólio. Acho que esse é um apanhado geral. A gente tem inúmeros outros desafios similares a esse que eu poderia colocar, mas acho que, para a gente iniciar, podemos dar o start por aqui. Obrigada, Thaisa. Eu comecei falando que inovação, por todas essas mudanças regulatórias e exigências, o foco vem estando nas mudanças climáticas, nos aspectos ambientais. Biodiversidade passou a ser agora uma das grandes preocupações. A TNFD está aí para provar. Só que inovação também tem que ter um foco nas pessoas. E a gente viu ao longo dos painéis de hoje o quanto é importante fomentar uma cultura de inovação, fomentar uma equipe que tenha espaço para tentar, para experimentar, que tenha capital para isso também. É importante escutar o que as comunidades onde a gente opera precisam também. A Ana falou um pouquinho sobre a importância de investir, de fomentar a inovação dentro do aspecto social. Eu queria, no comecinho do painel do dia, eu queria que você explorasse um pouquinho mais, Ana, o que significa inovação social? Bom, gente, boa tarde de novo, né? Acho que tem muitas coisas quando a gente pensa na inovação social, e eu falei um pouquinho hoje de manhã como a gente tende a não fazer o link entre inovação e o social de maneira natural, porque acho que a gente esquece desse ponto que você trouxe muito forte, que o centro de tudo são as pessoas. A gente fala de ESG, eu sempre falo que, para mim, de uma forma muito simples, o que é o ESG para mim? É melhorar a vida das pessoas. E aí a gente pode versar sobre essas 3 letras das maneiras mais diferentes que a gente puder. Quando a gente olha para a mineração e a gente olha essa questão de social, quem está na mineração há muito tempo vai perceber que esse assunto, especificamente, as áreas afeitas às questões
que tangem as relações externas, elas sempre foram áreas muito periféricas. Então, se a gente olhar 20 anos atrás, eram áreas completamente ali na esquina do processo, que ninguém dava muito valor, né? E a gente viu, ao longo dos anos, isso mudando completamente. Se a gente olhar a apresentação que foi feita agora, a gente vai ver que a licença social para operar, ela está há muitos anos, o relatório da UI traz sempre ali entre os top 5 riscos do negócio. Então, esse é um ponto importante, ele não é mais periférico, ele está no centro do negócio, e por estar no centro do negócio, precisa ser tratado assim. Mas aí eu faço um parênteses assim, as informações, os dados, o cenário é esse, mas a prática não acompanha o cenário, né? Se a gente olhar que ainda o social e a inovação social, ela é vista como um silo dentro das empresas. Então, está ali, ela é da área social, né? Ela não é uma responsabilidade de todo mundo. E se a gente falar de intraempreendedorismo, por exemplo, completamente ligado à inovação, o intraempreendedorismo social, ele fala exatamente o contrário, que essa é uma dinâmica que precisa permear toda a organização para que, de fato, você tenha a potencialidade dos pensamentos inovadores e das soluções inovadoras que a gente pode trazer. Esse é um ponto. Essa semana eu estava lendo um outro relatório, que é um relatório do concorrente, não vou dizer o nome, mas sobre tendências da mineração para 2024. E a primeira tendência que está lá, propósito. Propósito tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje sobre todos os aspectos, mas não posso deixar de puxar a sardinha para o meu lado, muito a ver com o social. E o propósito em todos os âmbitos. Então, o propósito como que, quando a gente fala hoje dos nossos empregados, né, como que eles querem estar ligados os seus valores pessoais aos valores do negócio, mas a sociedade como um todo hoje, ela também espera, e tem uma pesquisa da Edelman sobre confiança que mostra isso, primeiro, eles confiam muito nas empresas, mais do que nos governos, e aqui eu não vou entrar no mérito, mas também avaliam que as empresas ainda performam muito abaixo do que deveriam e do que poderiam nas questões relacionadas aos desafios. O Gustavo Lage falou hoje de manhã aqui sobre esse grande desafio que a gente tem como indústria, do ESG, do social, essencialmente do meio ambiente, que realmente são coisas muito ligadas à nossa atividade, uma atividade que, por característica, e eu falo que é uma característica que nos dá um diferencial competitivo enorme, porque a rigidez locacional faz com que a gente fique num território por décadas. Eu acho que essa é uma característica que também nos permite ser vetores de transformações estruturadas e de longo prazo, quando a gente fala no impacto social e como a gente deve, de fato, liderar essas mudanças, e não é fazer sozinho, mas é liderar e acelerar mudanças importantes. Então, a inovação social hoje, ela precisa endereçar os desafios globais, né? Os desafios globais que a gente tem. E a gente pode falar de fome, de miséria, de acesso à água, de acesso à moradia, né? De coisas que estão aí para serem endereçadas e que podem ser endereçadas e devem, usando todo esse capital, não só financeiro que a gente tem, mas acho que, essencialmente, de conhecimento. Acho que a mineração, e aí voltando para o início da minha fala, ela avança muito quando ela olha para essa questão e fala, bom, eu agora preciso fazer diferente, né? Eu preciso tratar essas questões de outras formas. E a gente tem tratado isso de outras formas. Mas, claramente, a gente tem ainda uma avenida muito grande para percorrer quando a gente olha para esse caminho e pensa, estamos endereçando todas as questões que se apresentam, os desafios que se apresentam, a gente pode endereçar mais? Eu acho que a gente sempre pode endereçar mais. E eu sempre faço uma pergunta que estamos avançando e deixando alguém para trás? Porque eu acho que o grande desafio da questão do ESG e do social precisamos vir todos juntos, né? E precisamos lançar mão do conhecimento que a gente tem da inovação, que está posta, da capacidade que a gente tem de mudança, para, de fato, ser o que está no nosso DNA. Eu acho que assim, a gente é um transformador de realidades, né? E a gente tem muito potencial para isso. Agora, eu também vou terminar aqui, mas eu não vou deixar de fazer uma provocação, porque a gente estava falando ali na hora do intervalo sobre inovação, e tem uma coisa que precede inovação, né, gente? É diversidade. E a casa está linda, está lotada, mas não tem diversidade.
Então, o que trouxe a gente até aqui hoje não vai ser capaz de nos direcionar para os desafios do futuro. A gente precisa dar respostas diferentes para os desafios que estão postos, né? É isso. Uau! Você mencionou um estudo do Elderman, um barômetro de confiança. E o estudo mais recente fala justamente isso, que o nível de confiança de todos os entrevistados nas instituições públicas, nos governos, tem baixado. As comunidades, o mercado coloca sua fé, aposta mais na capacidade de transformação e de atuação do setor privado que do setor público. É uma boa pergunta saber se a gente está fazendo tudo o que pode ou se pode fazer mais. Eu acho que a gente sempre pode fazer mais. A gente pode escutar mais e priorizar. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para atacar... Vamos falar de todos os ODS? Fome, saúde, água, saneamento. Não dá para fazer tudo de uma vez, mas dá para priorizar. Só que isso não pode ser também uma decisão de um pequeno grupo de pessoas, do grupo de sustentabilidade, do grupo de compliance, do grupo de gestão de riscos dentro da companhia. Sustentabilidade e inovação em sustentabilidade requer uma mudança de mindset. Eu diria até que é quase um tema, não é quase, é um tema cultural. Mudar cultura dentro de uma companhia não é algo fácil, é uma jornada também. E eu queria escutar um pouquinho agora, Rodrigo, como é que tem sido essa cultura, essa jornada de fomentar a inovação, um ambiente de inovação que permita às empresas prosperarem juntos? Eu acho que esse é o ponto, né? Ninguém anda sozinho. Hoje eu estou até um pouco emocionado de falar aqui, a voz está até um pouco trêmula, mas é porque eu encontrei a pessoa que me deu a primeira oportunidade de emprego hoje aqui na plateia, que é a Virgínia da TSA. Não sei se eu estou vendo. Virgínia. Eu acho que ela foi embora depois que ela me viu, então. Está lá em cima. Um beijo aí. Isso é reconhecimento, né? Então, vamos lá. Eu acho que... Vamos falar especificamente do SG e eu vou entrar na parte de inovação. 5 minutos para falar de inovação vai ser um desafio muito grande para mim. Mas primeiro vou na governança. A governança é compromisso. Eu acho que parte por aí. E você ter compromisso é você ser um vetor de transformação. Então, dentro da Hexagon, a gente está comprometido na Net Zero Standard, a gente tem a SBTI, que faz todos os nossos metas auditáveis de inclusão e de sustentabilidade. Dentro delas, as mais importantes, as 4, é 100% de economia, de eletricidade renovável em 2027. Até 2030, a gente tem que ter 85% da emissão de carbono reduzida em nossas fábricas, em nossas operações, nossos escritórios. Não menos importante, em 2025, a gente tem que ter 30% de mulheres liderando nossos postos executivos. A gente está com 24% hoje, então, mulheres, mande o currículo para a gente, porque eu tenho que chegar no 30% em pouco tempo, ano que vem. Isso tem gerado, essa cultura tem gerado algumas motivações interessantes no pessoal, e falando especificamente de Belo Horizonte, a gente teve vários insights, vários investimentos aqui, e a própria empresa conseguiu buscar alguns programas sociais que me deixam extremamente satisfeito, por ser Belo Horizonte, que um deles é o Mano Dal, né? O outro é o Bruno até me fez lembrar aqui da Fortini, que a gente tem classes de tênis para as escolas públicas. Aí o Bruno está convidado para dar uma aula lá, não sei se ele está aqui ainda. A gente tem a parte aproveitando a orquestra sinfônica aqui,
a gente tem nas comunidades das mineradoras música, então a gente está fomentando a música nessas mineradoras, nas comunidades. E outro importante é um balé para cegos que a gente tem aqui em Belo Horizonte. Então, esse espaço seria muito interessante para a gente poder trazer essa turma para, quem sabe, fazer uma apresentação para vocês. Isso me enche de orgulho e é inovação voltada para o social. Falando agora da inovação na veia, né, eu acho que eu tenho mais 3 minutos. Dentro do setor de mineração, especificamente, vamos falar no controle de frota, gestão de barragens e por aí, o grande desafio é trazer uma inovação simples. Eu acho que a tecnologia ela tem que ser simples, senão ela não é aderente, ela não é absorvida. Então, a gente tem vários programas que aqui no Brasil a gente chama de, eu acho que é Cabine Bonita da Vale, na Rio Tinto é Lean Cabin, e lá nos Estados Unidos a gente fala de Operational Simplicity. Então, basicamente, você coloca todas as funções num único computador, numa única tela, aí você tem fadiga, aí você tem anticolisão, aí você tem o sistema de controle de frota, aí você entra com a inteligência artificial, e tem vários exemplos muito bacanas que está sendo aplicado nesse segmento, e vai ser parte da jornada que a gente vai fazer aí nos últimos dias. Agora, o que a gente está trazendo para o social, para o environment, é uma solução que foi criada junto com parte do MIT, parte do pessoal lá da Suíça, da Suécia, dos Estados Unidos, que a gente chama de Green Cube. O que é o Green Cube? A gente tem uma análise espacial, através de satélites, de uma área degradada, ou de uma floresta, e a gente consegue viabilizar, através da tecnologia, toda a digitalização desse ecossistema. Essa digitalização, a gente cria um cubo verde, o Green Cube é isso, que ele especifica exatamente a qualidade da sua retomada de reflorestamento, a qualidade que você está deixando do fechamento da mina, porque ele analisa de forma bem real a qualidade do seu cubo, e esse cubo vai ser o que vai ser comercializado no crédito de carbono. Então, a gente está fazendo todo esse link. E tem 2 exemplos muito bacanas, que um é o na Costa Rica, do Green Cube, que a gente teve, eu acho, 100 quilômetros quadrados de floresta tropical digitalizada. Então, não é só a altura, você consegue, até o cadastro da planta você consegue viabilizar, porque é tudo digital. E são praticamente 500 hectares, se eu não me engano, e são 127 milhões de cubos verdes que podem ser comercializados. O outro interessante é na Bahamas também, que lá é o carbono azul, que são das algas marinhas. Esse foi muito interessante, porque até sensor de tubarão a gente teve que colocar. Então, você consegue, foram 1.100 quilômetros de digitalização com uma precisão de 10 centímetros e 30 metros de profundidade. Então, você consegue controlar todo o ciclo do carbono dentro dessa aplicação. São exemplos assim interessantes que eu gostaria de mais detalhes, mas o tempo não vai permitir. Mas eu estou aberto a perguntas e, mais uma vez, obrigado por todos e todas aqui. Obrigada, Rodrigo. São vários os exemplos, e eu tenho certeza que todas as companhias que estão aqui representadas têm os seus exemplos, as iniciativas de inovação, mas acho que um dos grandes desafios é como costurar esse caminho dentro da companhia, né? Com quem falar, quem integrar, quem é o dono da inovação? Cristiano, quem é o dono? Boa pergunta. O Nizam Anais escreveu um artigo outro dia no Valor Econômico, que eu recomendo que todo mundo leia, que diz o seguinte: 44 maneiras de não se fazer nada. E é um pouco da cultura empresarial, né? Ele em Harvard estudando, tem lá, você chega com uma ideia nova dentro da companhia, não, nós já não tem orçamento, não tem tempo, isso é da outra área, isso não é minha prioridade, a gente não tem gente,
e assim tem lá 44, e a gente tem, aqui no auditório, a gente vai ter um repertório muito mais rico de formas de não fazer nada, de não se levar boas ideias adiante. Então, quando a gente olha para o desafio da inovação, imaginando a mineração, imagina aquele diretor de operação de mina, botina suja, uniforme coberto de minério, chega no escritório, cansado, suado, cheio de coisas complexas da operação na cabeça, e tem lá uma turma jogando bola, outra jogando videogame, de sapato, todo arrumadinho, uns de bermuda, com piercing, tatuagem. Falei, gente, o que é isso aí? Para onde que isso aí vai nos levar, né? Então, vem o desafio da diversidade, e a diversidade aqui não como desafio, mas como oportunidade, quando a gente traz gente que pensa diferente da gente. Nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas com o mesmo nível de consciência que nós os criamos. Nós precisamos mudar os olhares, mudar os enfoques. E a diversidade, isso aí é uma baita oportunidade que a gente tem de fazer a empresa pensar diferente. Mas, para isso tudo, o conselho tem de ter uma visão, né, como farol alto da companhia, de estratégia, de perenidade do negócio, está olhando para a agenda ESG de uma forma muito clara, muito assertiva. O presidente, o CEO da companhia tem de realmente abraçar, ele tem de vestir essa camisa. Eu fico feliz, né, Leandro, do almoço que a gente teve agora há pouco, onde você citou que o Mining Hub está passando por uma transição, né? A gente está tendo um Mining Hub mais estratégico. Eu vejo isso aqui na plateia, vários CEOs, C-Levels, conselheiros, Ciane, Vilela, Wagner, Rubem, enfim, Guido, muita gente aqui pensando a inovação e o futuro, né, dos nossos negócios. E, então, é muito importante, a alta liderança ela tem de vestir a camisa, ela tem de valorizar a turma, tem de ter... Porque inovação é da moda, cria um cargo aqui, um gerente, um head, pendura ele na diretoria lá qualquer. Não, nós temos, está lá pendurado. Não, ligado direto ao CEO, que permeie todas as áreas, que faça a coisa acontecer, tenha transversalidade para que a coisa aconteça, né, faça acontecer realmente. Porque o Paul trouxe um dado importante, duas coisas. Inovação não acontece sozinho, inovação só acontece no ambiente de colaboração. Inovação não começa no vácuo. A gente não vai chegar aqui e criar uma solução disruptiva do nada. Então, a gente precisa ter uma cultura de inovação, valorizar lá desde as melhorias contínuas, as ideias geniais, os kaizens, aquilo ali ser realmente uma meta, implantar, vai lá, citou, né, 380 mil, Bitar citou aí 380 mil projetos de melhoria operacional, de segurança, de meio ambiente, de sustentabilidade, que vão formando a base dessa pirâmide, a melhoria operacional trazendo resultado, gerando caixa para que a área de melhoria contínua, a área de inovação, ela faça investimentos aí no segundo passo da inovação, citando aqui o Tadeu, que é o desenvolvimento de novos produtos, novos serviços e novas ações, trazendo retorno para a companhia, para aí sim dar o grande salto disruptivo para venture capital, P&D, enfim. Em outras palavras, e puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado e para o do Brasil, que está ali assentado, inovação não é uma corrida de 100 metros, ela não é um tiro curto, ela não é uma corrida de 5 quilômetros, ela é uma maratona, demanda tempo, investimento e resiliência para que as coisas aconteçam. Obrigada, Cristiano. Falando em diversidade, a gente vai sair um pouquinho do âmbito da mineração. A gente vai falar um pouco sobre como a Natura vem correndo essa maratona. Fala um pouquinho para a gente, Keivan, porque eu acho que quando a gente pensa na Natura, imediatamente vem à mente, e eu conheço bem a história de vocês, uma empresa que já vem há anos inovando, que já é reconhecida nacionalmente pela sua cultura, pelos seus produtos, pela sustentabilidade ao longo da sua cadeia, pela maneira como escuta e trabalha com as comunidades. Como é que foi essa jornada? Bom, acho que quando a gente fala de diversidade, eu me senti um pouco um peixe fora d'água,
no intervalo o pessoal falava assim, o que você está fazendo aqui? E eu falei, bom, para trazer diversidade é pensar diferente. E até no intervalo a gente estava conversando um pouco de como é que a gente traz um ambiente, porque todo mundo fala, é importante a gente criar cultura para a inovação, mas o que é criar a cultura, né? Qual é o espaço que a gente precisa permitir? E às vezes tem alguns indícios que são comportamentos que as empresas têm que adotar, ou até mesmo como é que você faz o processo seletivo, que quando a gente fala da diversidade, é muito fácil a gente selecionar o igual, porque o diverso é mais caro e mais moroso. E normalmente as empresas são vencidas pelo processo mais moroso e acabam tomando uma decisão mais imediata. Outro dia a gente estava fazendo uma estatística dentro do time de sustentabilidade da Natura, para ver qual era a formação, né, da graduação, apesar que essa não é uma relação direta, que tinha maior incidência, né? E a aposta inicial de quem estava de fora era ser engenheiros ambientais, né? Na verdade, tinha 2 pessoas de gestão ambiental, um engenheiro ambiental, 2 engenheiros de alimentos, e aí tinha farmacêutico, biólogo, tinha até antropólogo. E talvez essa riqueza de diversidade de formações faça com que a gente tenha uma abordagem um pouco mais holística. Mas acho que essa construção vem numa tarefa, acho que muito hercúlea, de como é que a gente dá essa responsabilidade para cada um dos departamentos. Porque no final do dia, como a Elaine estava falando, a complexidade das demandas, das regulamentações nacionais, internacionais, e os pedidos dos investidores está crescendo cada vez mais. Não adianta achar que a área de sustentabilidade vai ser uma área de reporte, que vai ter capacidade de entrar em detalhes que se perguntam coisas que você precisa dos cientistas propriamente ditos, né? Ainda mais no nosso caso, saúde e segurança, quando a gente está falando de ingredientes controversos, que por mais que eu tenha uma noção do processo, eu não sou aquela pessoa que vai discutir com um PhD que de repente está fazendo a pergunta. Então acho que é esse processo que é o desafio, e acho que o desafio que a gente tem no final do dia é como é que a gente traz essa... Em português é sempre difícil pôr essa palavra responsabilidade, é esse accountability para cada pessoa, para saber no final do dia, eu tenho que fazer isso. Acho que a grande diferença, vindo do setor, obviamente, B2C, comparado, né, com o setor de mineração, B2B, é que a gente está mais próximo do consumidor, e o consumidor precisa entender que quando a gente fala dessa economia, né, de baixo carbono, todo mundo vai precisar fazer mudança. Todo mundo aqui é cidadão, todo mundo aqui é consumidor, independente do que consome. Todo mundo vai ter que mudar o seu hábito. A gente não tem soluções, mesmo as mais disruptivas que todo mundo fica inventando, que vai manter os padrões atuais que a gente tem de consumo. E esse despertar da consciência, acho que é um papel que a Natura vem fazendo há um bom tempo, desde o lançamento do refil, que é uma coisa que ficou tão tradicional, agora vai no supermercado, tem para produto de higiene de casa, tem para alimentos, a Natura só lançou isso em 1983. Então, assim, e na época lançou, não por uma questão de impacto ambiental, mas por uma questão de fidelização do consumidor. Então, acho que esse olhar, quando a gente fala de trazer a causa, de trazer esse propósito, é como é que a gente mobiliza as pessoas para trazer esse propósito comum. Mas, claro, nenhuma empresa vai poder fazer isso sem entregar um produto com qualidade e uma relação de custo-benefício competitivo. Acho que quando a gente está falando muito no setor B2B, é uma questão, um driver de eficiência, porque a eficiência faz com que, obviamente, isso afete o bottom line. Tarefa de casa não tá pouca, não. Quanto tempo, mais ou menos, até chegar nesse nível? Quantos anos? Eu gosto de usar, e aí algumas pessoas já viram algumas das minhas palestras, eu gosto de usar 2 palavras para definir sustentabilidade: coerência e consistência. E quando a gente fala de cultura, a cultura tem muito walk the talk. E a cultura tem que sair do PPT, tem que sair do quadro, antigamente que tinha o quadro na parede, e ser vivenciada. E aí uma das coisas que a gente começou a perceber é essa questão do comportamento prioritário. E um dos comportamentos que a gente adotou por um período de tempo, que a gente vai ter que absorver isso para desenvolver novos, quando fala de inovação, é não abate na decolagem. A pessoa começa toda empolgada quando está a ideia, isso que a gente já fez, não deu certo, e não deixa a pessoa até ter a empatia, ter a escuta ativa para tentar entender, porque às vezes ela está trazendo com uma abordagem. Isso vai demandando, obviamente, um pouco de tempo. Não tem uma solução mágica que fala, em 1 ano a gente consegue fazer isso. E é esse sentir que a gente tem, porque a gente tem 4 comportamentos prioritários. A cada 2 anos a gente revisa. Às vezes a gente troca 1, às vezes a gente troca 2, a gente troca 3.
Até hoje, a gente nunca conseguiu trocar os 4, porque sempre tem um deles que está demandando mais que 2 anos, obviamente, para ser absorvido, ser incorporado, porque assim a gente também tem um turnover de pessoas. Obrigada. Gente, eu estava olhando aqui o tablet, eu acho que a gente tem 18 perguntas. E estamos com o tempo estourado. Eu acho que o Leandro vai retomar o meu papel aqui de moderador, ele vai voltar e dizer, Elaine, esquece, não dá não. Então, eu vou tentar englobar algumas das perguntas que estão aqui numa pergunta de fechamento para o Paul. As perguntas falam sobre... Não seria mais fácil você trabalhar diretamente com as comunidades, trabalhar na conscientização da comunidade? Inovação e sustentabilidade, a gente vai dar conta, a gente vai conseguir fazer isso a tempo? Mesma coisa com relação à descarbonização. Paul, considerando tudo que você escutou até agora, considerando as iniciativas que você escutou das distintas companhias brasileiras, inclusive da Natura, ainda que não seja do setor, uma jornada. A gente está no caminho certo no Brasil, especialmente comparando com outras companhias mineiras globais a quem você tem exposição nos últimos 20 anos. A gente está no caminho certo, a gente está no tempo certo no Brasil. E o que mais a gente pode fazer para inovar e causar impacto positivo em sustentabilidade? Pausa para a tradução. Thank you. Apologies, just had to listen to the translation there. Yeah, look, I think Brazil and the companies that are operating in Brazil are on the right track. I think what I've seen when I've been here this time and when I was here last time, and the solutions I've heard today, is we're thinking about the breadth of innovation and how many different things need to change. So I think if you went back sort of many years ago, we were quite narrow in our focus, and we tended to think of innovation as things that we had to... O nosso foco em inovação era outro. Agora, o que eu tenho percebido aqui é que a inovação é mais dinâmica hoje em dia. E está certo, tem que ser mesmo. Quando a inovação tem só a ver com produtividade, não dá certo. Mas quando a gente fala de sustentabilidade e inovação, ela fica muito mais forte. Então, enquanto mineradoras, nós temos que perceber que se a gente não inovar com produtividade, com sustentabilidade, não vamos ter mineração no futuro. Nós vamos sair do business. Nós temos que sempre melhorar aqui. Se nós não continuarmos a melhorar sempre, continuarmos nos adaptando, continuarmos com a escuta ativa com essas comunidades, as coisas não vão progredir. No momento, nós temos clientes que vão mudar suas solicitações. Eles vão pedir para a gente para fazer coisas pelas quais nós estamos preparados para fazer agora. Então, sim, nós temos muitas soluções aqui. Nós temos que acreditar e aceitar que as soluções, elas são multidisciplinares. Você tem que escolher as batalhas, sim, mas não dá para ganhar todas as batalhas. E a gente tem que sempre se adaptar aos novos cenários. Eu acho que o Brasil, sim, pode ganhar o jogo da inovação. Obrigada a todos que enviaram as perguntas. Rodrigo, Cristiano, Thaisa, Keivan, Ana, Paul, obrigada pela presença. Vamos desenhar junto?